lá, turma, voltando aqui então pra gente fechar, né? Fechar não, desculpa, mais um ponto, depois ainda tem as exceções. Aqui a gente vai trabalhar com a questão de interface. O conceito de interface, ele é extremamente importante. Vamos mostrar de novo o seguinte. Vou fazer o seguinte, vou manter do jeito que está aqui. Imagine agora que além da conta corrente e da conta poupança, eu queira criar uma nova conta. Uma conta chamada conta salário. Tá bom? Uma conta salário. Essa conta salário, ela deve ser do tipo conta. Ela tem que ser uma conta. Então, eu já sei, professor. Eu vou falar o seguinte, ó. Que ela vai fazer o quê? Ela vai herdar do tipo, vai herdar a minha conta. Isso a gente já sabe. Aqui ele já está acusando de novo aquela coisa. Ah, meu Deus, você tem que criar um extrato detalhado. Vamos criar um extrato detalhado. Tá aqui. Tá bom? Só que aqui tem um detalhe. Vamos imaginar que essa conta salário, vamos fazer diferente. Vou fazer uma conta diferente aqui. Não, vamos manter. Conta salário. Vou continuar com conta salário. Só que vamos entender o seguinte. O que eu preciso ter nessa conta? O que eu preciso falar para essa conta salário para que ela seja realmente uma conta? O que uma conta bancária deve obrigatoriamente ter? Ah, professor, isso eu já sei. Eu devo ter o quê? Um depositar. Não é? Eu tenho que depositar, professor. E eu tenho que ter um sacar. Ótimo, perfeito, professor. Só que tem o seguinte. Esse sacar, ele depende do tipo de conta. Aí como assim? Ele não vai ser sempre igual isso aqui? Não. Por quê? Porque minha conta corrente, o saque é de um jeito. Minha conta salário é um saque de uma forma diferente. Se eu tivesse uma conta especial, o sacar também é diferente. Ué, professor, mas então para que eu estou fazendo essa herança aqui? Ah, aqui que está o problema da herança. Toda vez que eu precisar criar uma conta, tudo que está aqui vai ser herdado. Inclusive, métodos e atributos ou construtores que não são necessários. Olha aí, não são necessários. E aí, ocasiona um problema. Vamos imaginar que essa conta salário, o saque dela seja tão específico que não tenha nada a ver com a conta corrente nem a conta poupança. Então, quando acontece essa situação, você precisa falar para quem está desenvolvendo, falar para ele o seguinte, olha, se você quer desenvolver uma conta, sua conta ela deve ter no mínimo o quê? A sua conta ela deve ter, olha só, presta atenção, ela tem que ter no mínimo um método chamado saca e no mínimo um método chamado de deposita. Beleza, professor, eu entendi. Só que aqui vem um detalhe. Estes métodos, olha só, eles devem obrigatoriamente ser desenvolvidos. E cada um vai ficar a cargo da conta que vai fazer. A conta corrente se encarrega de fazer isso, a conta poupança se encarrega de fazer isso, e a conta salário se encarrega de fazer isso. Como que eu transformo nisso? Aqui eu poderia transformar ele em métodos abstratos. Vamos colocar aqui em cima, ó. Eu poderia fazer isso aqui. Só que tem um pequeno problema. A classe abstrata, ela ainda permite que você desenvolva algumas informações. Por exemplo, essas aqui. Tá? Então, quando acontece uma situação dessa, isso não é adequado, isso não é interessante, porque você vai misturar o que vai ser implementado com o que não vai ser. Então, para essas situações, nós temos um recurso de interface. O que é interface? Imagine um contrato. Como assim, professor? O contrato não tem regras estabelecidas? Imagina que você vai alugar uma casa. Quando você vai alugar a casa, tem lá um contrato que mostra as regras. Ah, você não pode fazer festa, você não pode quebrar, você não pode fazer isso, você tem que entregar tudo limpo. É mais ou menos isso. O conceito de interface é a mesma coisa aqui. Certo. Então, de posse desse contrato, vamos imaginar o contrato. Nós estávamos trabalhando com abstract, não é? Ó, já voltando novamente. Isso aqui é mal e mal um contrato. Só que aqui tem muito problema. Por quê? Porque eu estou herdando atributos que eu não queria. Por exemplo, na minha conta salário... Opa, peraí, desculpa, fechei minha conta salário aqui, né? New class. Vamos criar de novo a conta salário? Conta salário. Então aqui, imagine que a minha conta salário, ela está herdando aqui, ó. Ela está herdando a minha conta. E aqui, ó, se ela está herdando a minha conta, ela já está me obrigando a quê? Um extrato. Mas peraí, minha conta salário, ela não tem que imprimir um extrato detalhado. Vamos imaginar que a minha conta salário só sirva para sacar e depositar, única e exclusivamente. Ah, professor, mas então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar mudando? É para isso que existe um contrato. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui.
Nós vamos transformar a classe conta em uma interface, ou seja, ela vai passar a ser o nosso, ela vai passar a ser o quê? Vai passar a ser o contrato entre as classes, ou seja, qualquer classe que quiser ser uma nova conta, ela precisa implementar os métodos que a minha conta vai obrigar. E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos copiar isso aqui, conta corrente. Aqui agora a gente começa a organizar um pouco. Conta corrente, ela tem um número? Tem. Ela tem um titular? Tem também. Então vamos manter isso aqui, tá bom? Vamos manter isso aqui. E vamos colocar o que aqui, ó? Vamos copiar nossos gets e sets. Ó, beleza, professor. Vamos colocar aqui. Beleza. Então minha conta corrente, ela tem saldo titular. Beleza, é isso que ela é. Só a conta corrente sabe disso e mais ninguém precisa saber. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui, ó, a agência private também. Vamos colocar na conta poupança. Olha aqui, ó. A poupança também tem isso. Tá bom? A poupança também tem. E vamos pegar aqui o seguinte. Vamos falar, ela também tem que ter, desculpa, aqui, ó, os gets e os sets também. Vamos colocar o get e o set. Veja bem, nesse momento eu poderia tirar os gets e os sets. Eu não preciso deles aqui, tá bom? Olha só, se eu tirar aqui, basta que eu faça o quê? Uma adaptação aqui, ó. Vou fazer isso, vou simplificar a nossa vida. Porque eu não preciso do get agora, eu posso ir direto no... Ó, vamos mudar aqui, vai ficar mais limpo o código, hein? Set, diz número. Olha lá que beleza, hein? Óbvio que eu preciso dos sets para poder guardar as informações, senão a gente não consegue, né? Vamos só deixar aqui os sets. Espera aí, calma aí, só um minutinho. Vamos pegar os sets aqui. Vou deixar só o set. Por quê? Para não precisar ter problema. Aqui, ó, vamos lá. Então tá aqui minha classe conta. Minha classe tá legal. Coloquei os gets e os sets. Vamos voltar aqui para ficar do jeito que estava. Get titular. Pronto. Desculpam a confusão um pouco, mas vamos manter aqui para evitar mexer o máximo no código. Então tá aqui, tá ok, ó, tá funcionando. Está herdando a minha conta, tá vendo? Tranquilo, sem problema nenhum. Vamos tirar isso aqui? Ele ainda não é uma conta. Tá ok? O que ele está fazendo? Ele não está sobrescrevendo nada. Tá bom? Então tá aqui. Essa é a minha conta poupança. A minha conta corrente. Vamos fazer minha conta poupança? Ela também tem esses dados. Ela também tem isso. Tá vendo aqui, ó? Só que além disso, ela também tem os gets e os sets também. Professor, mas eu estou replicando isso. Nesse caso, é um pouco necessário. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Então aqui, ó, tá aqui. Beleza? Minha conta poupança também vou tirar uma conta. Tá bom? E agora eu vou falar o seguinte. Lembrem que eu comentei com vocês. A conta salário, ela deve ser uma conta. Ela também vai tirar isso. Ó, beleza. Minha conta poupança também. Só tirar o override aqui, tá vendo? Vamos tirar aqui. Pronto. Minha conta poupança, ela é uma conta. Minha conta salário também é uma conta. Minha conta corrente também é uma conta. E aí, o que eu pergunto a vocês? O que todos vocês devem ter de obrigatório numa conta? O que toda conta deve ter? No mínimo, ela deve ter o sacar, de alguma forma, e ela deve ter um depositar, não é? Ó, deposita. Esses dois métodos, essas duas ações, devem obrigatoriamente ser realizadas. E aí vem o detalhe. Como que eu faço isso? A primeira coisa, nós não vamos usar o termo abstract, nós vamos usar o termo interface. E aí começou a dar uns erros aqui. Por quê? Porque desculpa, não tem isso. Por quê? Porque a interface não possui implementação. Ela apenas mostra quais métodos você deve ter se você quiser ser, no caso, essa conta. Então, olha lá. Para eu poder sacar, eu preciso ter isso aqui. Tá vendo, ó? E se eu quiser ser, por exemplo, ó, desculpa, copiei errado, né? Falei e copiei errado. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu quiser sacar, eu preciso ter esse método. E se eu quiser depositar, eu preciso ter esse método. Vamos só fazer o seguinte agora. Eu só vou tirar tudo isso aqui para não bagunçar a vida de vocês, ó. Pronto. Olha só que legal. Tá vendo isso aqui? Então, o que eu estou falando aqui? Preste atenção. Viu que não deu erro em ninguém, tá tudo funcionando. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que se você quer ser uma conta, no mínimo, você deve ter o quê? Um sacar e um depositar. Então, vamos fazer aqui na conta corrente, minha conta poupança agora, ela deve implementar a minha classe, ó, implements, minha classe conta. E aí ele vai falar o quê? Opa, você quer ser uma conta? Tá bom, não tem problema não. Mas você precisa ter o método depositar na sua conta. Cadê ele? Não tem. Vamos implementar ele novamente? No caso da conta poupança,
Isto é transparente, né? Por que é transparente? Porque eu primeiro vou depositar, vou criar meu deposita, ó. Depositar é tranquilo para todo mundo, não tem problema nenhum. Ele ainda está acusando erro. Por quê, professor? Porque você precisa ainda do saca. Você não vai conseguir fazer se você não cumprir o contrato. E eu vou cumprir o contrato agora, ó. O meu saca aqui. Tá vendo, ó? Então aqui eu estou falando o quê? Virou uma conta agora. Olha que legal. Agora eu tenho uma conta. Por que eu tenho uma conta? Porque agora ele está falando que ele possui o saca e o deposita, que são obrigatórios. Vamos transformar a conta corrente também, ó. Implements, ó, implements, conta. Tá aqui. Opa, você vai virar uma conta também. O meu deposita, ele é igual para todo mundo, não tem problema. Opa, ele não tem problema. Você só vai depositar. Vamos criar ele aqui de novo, ó. Tá aqui. Você tentou depositar um valor negativo. Agora vem um detalhe importantíssimo, que é o quê? O saca. Mas o nosso sacar, olha só, o nosso sacar, ele tem um detalhe. Vamos fazer um saldo final aqui também de novo, ó. Vou criar aqui, ó. O que acontece? O meu saldo final, na verdade, ele não é mais só o saldo. Ele precisa o quê? De considerar se é o saldo e mais o limite. Ou seja, eu quero sacar R$1.000. Meu saldo é 500. Se fosse poupança, não seria permitido. Mas na conta corrente, ele vai verificar o quê? Você tem o limite? Seu limite dá o total? Então imagine que eu tenha 500 de saldo e limite de 500. E eu queira sacar 500. Então isso vai acontecer. Então eu vou mudar aqui, ó. Ao invés de ser o saldo, eu vou implementar o valor, tá bom? E aí aqui, nesse caso específico, óbvio que vai ficar negativo e a gente teria que fazer um controle. De onde ele vai tirar? Se ele vai tirar do saldo final, se ele vai tirar do saldo ou do valor, tá bom? Vamos deixar nesse caso específico negativo, que é mais ou menos o que acontece. Você fica com um valor negativo lá, tá bom? Não tem problema. E aqui continua. Olha a diferença disso aqui. Minha conta agora, ela só obriga você a ter um depositário e um sacar, tá vendo? Ó? Mas o que acontece mais? Aqui, ó, ele está falando o quê? Que ele precisa depositar. Minha conta salário também não tem que ser uma conta? Então agora eu consigo firmar o contrato com ele, ó. Vamos lá, ó. Então você tem que ser uma conta. Epa, peraí. Então eu preciso ter o meu método. Quais métodos eu preciso ter? Eu preciso ter o meu primeiro método, sacar, e eu preciso ter o meu método, depositar. O que eles vão fazer? Só você sabe. No caso, só a conta, só a classe específica sabe. Só ela dá conta de mexer com isso. E olha a diferença. Nem toda conta precisa ter o quê? O meu extrato detalhado. Por quê? Minha conta salário, nesse exemplo, ela não tem que ter um extrato detalhado. Ela não precisa ter um extrato detalhado. Ela tem que ter o quê? Somente o sacar e o depositar. Então, eu firmei um contrato. Eu estou dizendo o quê? Que para as minhas classes, vamos só corrigir aqui o problema? Ah, o limite, né? Faltou o limite aqui na conta corrente. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, né? Public. Vamos criar os getters e os setters, que é melhor, né? Ó, vamos lá gerar aqui. Vamos gerar o getter e o setter. Tá faltando o set limite, né? Ó, pronto, tá aí, ó. Prontinho. Então agora deu certo, né? Tá lá o meu set limite, que estava faltando, eu devo ter apagado sem querer. Então agora eu não mudei nada, mas agora eu tenho uma classe interface, que é um contrato. Veja bem. Eu tenho uma conta corrente. Tá vendo? Ó, eu tenho uma conta corrente. E ela tem a implementação dos meus métodos, desculpa, ó. Eu posso anotar ela para explicar isso, ó. Eu posso explicar que eu estou, né, implementando, olha lá. Do mesmo jeito, isso não é obrigatório nesse momento aqui, né? Então, mas eu vou colocar para ficar claro, ó. Então tá aqui. Imagine agora que na minha conta todo mundo deva ter o meu extrato detalhado. Do mesmo jeito, todo mundo tem que ter um extrato detalhado, ó. Então eu vou fazer o que agora? Eu posso vir aqui e obrigar que agora toda conta que foi criada tenha o meu extrato detalhado. Opa, minha conta salário está aqui, ó. Ela não tem, então eu preciso criar um extrato detalhado para poder ser uma conta e meu código funcionar. Percebam que agora eu amarrei muito a regra do negócio. Agora eu consegui fechar muito bem. Eu estou falando agora que se você quer ser uma conta, você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Se você não seguir o que eu estou pedindo, então, meu filho, não tem como você usar, tá bom? Então, essa é a ideia de você trabalhar com interfaces, é você trabalhar com um contrato, você se segurar que no mínimo, as classes que forem criadas tenham o que você precisa. Nesse caso aqui, uma conta ela tem um saca, um deposita e o imprimir o extrato. Eu obriguei. O resto
Cada classe pode ter o que quiser. Eu posso ter N atributos diferentes, eu posso ter métodos diferentes. Da mesma forma aqui, ó, que se eu pegar aqui, ó, outra diferença. Lembrem que quando eu estava com herança, muita coisa vinha que eu não queria. Por exemplo, eu não podia colocar o dia do aniversário na conta, porque seria herdado. E agora não, ó. Só a conta corrente tem limite. Só ela sabe que existe um limite para ela. E a conta poupança, só ela sabe que existe um dia do aniversário. A conta corrente não faz ideia que isso existe na conta poupança. Ela só sabe que se você tem uma conta, no mínimo ela tem um saco, um deposita e um imprime extrato detalhado. Beleza? Então isso fecha a ideia de interfaces. Não confunda com interface gráfica, uma tela. Aqui é um contrato que é assinado entre classes. Beleza? Agora vamos para o próximo conteúdo, que é a questão das exceptions, que é lançar erros no nosso sistema. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima conteúdo.